podcast Casa é Sentimento. Eu sou a Letícia Capozzi, corretora de imóveis, e hoje eu trago um assunto muito bacana e muito necessário para o mercado imobiliário. Hoje a gente vai falar de home staging e de personal organizer, porque eu estou aqui com uma profissional dessa área que tem um currículo muito bacana, uma experiência que traz muita bagagem aqui para a gente. Então, hoje é um prazer receber a Dinalva Ruggeri. Seja muito bem-vinda, mais uma vez, agora te agradecendo aqui, né, na frente da nossa audiência, por você ter topado. A gente está se conhecendo pessoalmente hoje, né, Dinalva? Mas já trocamos figurinhas e parece que a gente já se conhece há 10 anos, amigos de né? infância. Então, muito legal essa conexão, muito bom ter você aqui. E se apresenta aí para nossa audiência. Obrigada, boa noite, né, para todos que estão nos ouvindo e assistindo. Eu agradeço, Letícia, o convite e falar de duas coisas que eu amo, né, que é o homestay e o personal organizer. Para mim é uma honra estar aqui com você trazendo esse assunto que é muito importante também dentro do mercado imobiliário. Sim, muito muito obrigada. importante. E já pegando o gancho aí nisso que você falou, né, que é muito importante, eu acho também. E poucas pessoas conhecem o homestaging. Eu vejo porque assim, eu já sugeri para os meus clientes essa técnica, né? Os corretores estão mais antenados, mais informados, mas os clientes, de forma geral, eles não sabem o que é. Então, eu queria que você desse uma resumida aí para a gente do que é o homestaging. Tá, vou falar para você. Primeiro, acho que você tinha pedido para me apresentar também, né? Falar um pouquinho sobre mim. Eu sou a Dinalva Ruggeri, como você já me apresentou. Sou formada em comunicação social e pós-graduada em gestão de pessoas e marketing. Trabalhei 25 anos na área corporativa e depois desses 25 anos eu fui me aventurar a trabalhar na área residencial como consultora em treinamento para profissionais de residência. Aí depois também eu migrei para personal organizer, estou há 15 anos nesse mercado, como treinamento. Eu sou especialista em mudanças residenciais e treinamento para funcionários. E nesses 15 anos de trajetória, eu tenho muitos cases de sucesso, graças a Deus. Legal. Que eu sou instrutora também da maior escola do Brasil para formar personal organizers. Sou coautora do livro Pratique Organização Terapia. E também tem carreira internacional, já fui 5 anos contratada para os Estados Unidos para fazer organização de mudanças e treinamento de funcionários. Gente, eu falo para vocês que só tem profissional de peso aqui, vocês não estão entendendo. Já falei. Muito bom, né? Você realmente tem uma bagagem muito grande, bastante coisa para compartilhar e eu quero explorar ao máximo aqui. Voltando então, né? Você consegue dar uma resumida do que é o homestaging? Tá, eu vou te fazer uma pergunta. Qual é a sensação que você tem quando você está na sua sala de estar com sua família, com seus amigos, ou apenas lendo um livro, tomando um chá? Qual é a sensação que você tem? Eu tenho a sensação de que eu tô no meu espaço, que eu tô num lugar aconchegante, eu tô vivendo momentos ali com a minha família, criando memórias afetivas, né? Perfeito. E o homestay simplesmente ele antecipa esse bem-estar, essa sensação. Que legal. As pessoas que estão em busca de um lar para chamar de seu. Então, o homestay, o que ele é? A gente encena alguns ambientes fortes da residência. E quais são os ambientes fortes? Sala de estar, cozinha, quarto. Que a sala de estar, exatamente, ele remete a esse momento com a família. Com a família, falar com isso, os né? amigos, Que é onde você está confraternizando ali, né? A cozinha é um momento sagrado, é um espaço sagrado da casa, onde você vai preparar o seu alimento, onde você vai à mesa com seus familiares, é ali que vocês conversam, ali que as pessoas conversam. E o quarto, que é exatamente onde a pessoa ela deixa o personagem lá fora. Sim. E exatamente ela mesma, ali que ela se refaz a energia, é ali que ela descansa, é ali que ela pensa, que ela projeta algumas coisas. Então, são os pontos fortes da residência que o homestay ele encena, onde ele faz a casa que está vazia, ele coloca móveis, a casa ele faz uma ambientação, coloca planta, ele deixa a casa agradável para a pessoa que entrar e se sentir pertencendo àquela casa. Hoje mesmo, eu estou lembrando de um atendimento que eu fiz hoje à tarde, eu levei um cliente para ver algumas casas e a gente visitou um imóvel vazio.
E aí a gente entrou em outros imóveis habitados, com gente, com mobília, com movimento. E ele falou, nossa, que legal entrar numa casa com movimento, que tem gente morando, que tem móveis, porque é muito estranho olhar uma casa vazia, porque você não consegue se imaginar vivendo nela. Sim. Então faz todo sentido, né? A gente... na prática isso acontece mesmo, Muito. né? No meu dia a dia mesmo, que vendo imóveis, isso acontece bastante. Muito. E, bom, um dos objetivos do homestage, né, se não for o central, é transformar o imóvel, deixar ele mais atrativo para os futuros compradores, né? Exato. E aí, como eu falei aqui, a gente tem imóveis vazios e a gente tem imóveis habitados. E eu imagino que são processos diferentes, né? Porque quando o imóvel está vazio, a pessoa não está mais morando lá, é muito mais fácil você sugerir descaracterizar o imóvel, né, despersonalizar e fazer ali uma decoração funcional, acessível e que vai atrair os compradores. Agora, como funciona quando tem pessoas morando na casa? Como é que é esse processo? De convencê-la, de repente, que essa planta aqui é linda para ela, tem valor para ela, mas ela pode ser um problema na hora de vender. São dois processos completamente diferentes, né? Você já até falou um pouquinho aí sobre o imóvel sem morador, que realmente as pessoas não conseguem imaginar que o móvel que ela tem cabe dentro do espaço vazio, né? Então aí a gente faz um trabalho que é feito, que é legal falar também, que as pessoas às vezes não têm muito acesso, não conhecem, que tem, dependendo do preço do imóvel, do valor do imóvel, a gente consegue fazer com móveis cenográficos. Encenar uma cama, um sofá, uma mesa, até para a pessoa ter uma ideia de o que cabe ali naquele espaço. Porque o imóvel vazio, nem todo mundo consegue ver o espaço, imaginar, meu sofá cabe aqui, a minha cama cabe nesse quarto. Então dá para fazer com móveis cenográficos, dependendo do preço. Agora, se for imóvel de alto padrão, não, aí tem um trabalho de fazer aluguel, já existem empresas que alugam móveis para você fazer toda essa encenação, para a hora que a pessoa entrar e olhar e falar, nossa, essa casa é aqui que eu vou morar, meu móvel cabe aqui, minha cama cabe aqui, enfim. Já o imóvel com morador, realmente é um desafio, né, para fazer com que a pessoa olhe para aquilo que a gente descaracteriza. A primeira coisa do homestage com morador é descaracterizar o imóvel. O que é descaracterizar? É tirar aqueles pertences que são só seus. Uma imagem sacra não é legal deixar, porque você não sabe se o próximo morador que está em busca, ele é de uma outra religião. Né? Então já é o motivo dele rejeitar aquele imóvel. Time de futebol, também pessoas que têm alguma bandeira, camisa autografada de algum time na parede, também a gente pede para tirar. Lembranças de viagem. Lembrança de viagem também? Também, porque às vezes tem gente que tem muitas lembranças, né, que acaba congestionando móveis, congestionando ímãs de geladeira, principalmente ímãs de geladeira, é uma coisa que polui bastante. E tem gente que não gosta, simplesmente não gosta. E assim, o engraçado é que quando a pessoa for morar naquela casa, nada daquilo vai estar lá, né? Não vai. Só que o cérebro, ele rejeita, ele tem um poder de mandar o pensamento à rejeição. Quando isso acontece muito rápido, né? Muito. Porque pela minha experiência, o cliente, eu já cheguei a entrar num imóvel e o cliente sentiu um cheiro que foi um gatilho para ele, ele se conectou com uma lembrança ruim. Ele falou, Letícia, eu não consigo passar da porta. Se a minha esposa quiser ver, ela pode, mas... E é muito incrível isso, né? Você vê um cheiro. Na hora. E ao contrário também é verdadeiro. Se a pessoa chega, porque uma coisa que a gente sempre fala, né? Quando tem morador, o morador descaracterizar. Então já é um momento também do morador ver o que ele quer levar para casa nova. O que ele quer descartar. Então já é o momento dele já ir preparando a mudança dele. Esse momento uma organização também é importante fazer com o imóvel com o morador, porque as pessoas elas buscam abrir os armários, principalmente quando é armário embutido, para ver que eles querem ver a profundidade. E se tá aquele armário bagunçado, a roupa caindo em cima de você, então é importante dobrar a roupa. Não precisa fazer uma organização padronizada de personal organizer. Como se a pessoa fosse continuar morando ali e com a casa toda organizada. Não. Se o cabide não tá todo igual, tudo bem, não tem problema. Mas as roupas dobradas, elas precisam realmente estar dobradas. De novo. Eu tô lembrando de mim, eu detesto cabide um de cada cor, gente.
Detesto. Os meus são todos combinandinhos. Essa é a premissa assim. da organização, porque o cabide ele já dá a sensação da Dá padronização, exato. legal. Mas para o homestead, a gente não leva isso em consideração desde que Tá, não tenha roupa pendurada, caindo, tá. sacolas dentro do armário, caixas dentro do armário, onde a pessoa empata a visão dela de ver a profundidade. Móveis também, muitas vezes tem móveis que você não consegue enxergar, os móveis estão ali também congestionando Sim, a circulação. sim. Cor, parede, às vezes tem uma parede vermelha, a gente pede para pintar aquela parede, para deixar a casa clean. Uhum. Porque Hoje uma das aquilo- casas que eu mostrei era vermelha. É vermelha, assim, e dá aquele uau. Mas enfim, o cliente quis ver e gostou. Mas é muito personalizado, é muito carregado, É muito né? carregado. Então, é o gosto da pessoa mesmo. Então, é realmente fazer esse trabalho de descaracterização. E outra coisa também, não está só dentro do imóvel, fora também. Como é que está o jardim dessa casa? Todos os detalhes, Tem uma né? piscina, a piscina está suja? Se tem ar-condicionado, liga o ar-condicionado para a hora que a pessoa chegar, está fresquinha aquela casa. Uhum. Aí o que eu estava falando do cheiro, né? A gente pede até para a pessoa fazer um bolo. Deixa um Assim, bolo pré-assado ali, quando o cheiro do bolo essa tá. é uma dica para anotar, gente, porque eu sugiro isso para os meus clientes. Eu falo, olha, passa um cafezinho de coador, Isso. faz um bolo, porque ó, não tem erro. Não tem erro. A É pessoa um cheiro entra, que dificilmente vai repelir. vai repelir. Né? Exatamente. Então, antes de Muito sair bom. colocando cheirinho, faça um bolo, faça um cafezinho. E assim, e sempre com horário agendado. Sim. Não chega lá de repente. Eu acho até interessante o corretor, às vezes, até chegar um pouco antes, Sim. ver como está essa casa. Abrir janela. Abrir janela, se tem ar-condicionado, se está claro, deixa mostrar a claridade por onde entra. Senão, o primeiro impacto, o primeiro ambiente, que é a sala, vamos supor que está entrando pela Sim. sala e tem ar, deixa o ar-condicionado ligado. Sim. Principalmente na época de calor, que a pessoa entrar já sentia aquele frescor. Ai, tá fresquinho, Tá quero ficar fresquinho, aqui, que gostoso, né? que aconchegante, quero ficar aqui. E uma coisa assim que a gente sempre fala também é deixa a pessoa um pouco sozinha, né? Sentindo a casa, né? Sentindo o ambiente, não fica atrás. E isso tudo, cuidado com o entorno, né, da casa, jardim, Sim. a parte de trás da casa, é uma cama posta, não tem nada de louça suja na pia, o banheiro bem limpo, apresentável, porque as pessoas vão abrir vão entrar em todos os ambientes. E até a gente fala no homestead para o morador até não estar em casa, né? Para a pessoa que está indo buscar não sentir que está invadindo. Eu costumo combinar isso até com os meus clientes proprietários para eles não estarem no momento da visita, né? Porque fica... Até você falou de um ponto interessante, que é a cozinha, por exemplo. Tem cliente que só consegue visitar imóvel na hora do almoço. E essa visita ela não é bem aproveitada. Eu tento desmarcar, assim, não desmarcar, mas eu tento não fazer a visita na hora do almoço. Porque imagina você, comprador, chegando na hora do almoço, você não vai ver a cozinha, porque você vai achar que você está atrapalhando a família que está ali com criança para levar na escola. Então, assim, realmente é algo que eu já experimentei e é muito ruim. Você não vai abrir o armário da cozinha se o proprietário está ali fazendo almoço. E o cheiro, né? Dependendo. Exato, o cheiro, às vezes está fritando peixe, a pessoa detesta a fritura. Bem interessante mesmo. Nesse caso, eu acho que seria até interessante sugerir para a família, nesse dia, fazer um lanche fora. Sim. Até paga o almoço aqui, ó. Paga o almoço, exato. Exatamente para evitar isso, porque isso pode ser impeditivo de fazer um excelente negócio. Sim, com certeza. São detalhes, né? Que às vezes a gente não pensa. Isso. E falando, né, nessa despersonalização e no deixar o imóvel mais atrativo, gosto é muito particular, né? Nós somos milhões de pessoas na Terra. E é muito difícil, assim, fazer algo que agrade a todos. Que estratégia que você usa para deixar o mais atrativo possível e uma coisa clean e que possa atrair a maioria das pessoas? Existe uma estratégia, um estudo de cores, quantidade de objetos, iluminação? Sim, sim. A gente usa bem o princípio do hotel. O hotel não agrada a todo mundo? Sim. Como que um hotel Ele não é clean? Você vê o hotel colorido, você vê tudo branquinho, roupa de cama branca, paredes claras, cortina clara. Verdade. Então, a gente usa exatamente esse conceito do hotel. Então, até eu já te adiantei.
parede vermelha, vamos pintar essa parede, vamos colocar uma cama branca, você só usa um pouquinho de cor no acessório, por exemplo, uma almofada. Então, isso tudo, a iluminação, né? Trabalha a iluminação, deixa as luzes acesas para a pessoa ver aquela casa. Se é durante o dia, deixa a janela aberta para poder entrar a claridade. Então, é isso, é o conceito mesmo, levar o conceito do hotel, que o hotel não desagrada a ninguém. Sim. E todo hotel é clean, onde a gente gosta de chegar, se sente bem, gosta de estar ali. Então, é mais ou menos geralmente tem um lençolzinho com cheirinho, mas com que não é um perfume forte, né? Porque perfume também desperta muita coisa, Exato. né? Muito tem pessoa legal. que é alérgica, pessoa que não gosta de cheiro. Então tem que tomar muito cuidado. Então é alguma coisa assim bem clean mesmo. Bem clean. E na personalização, tirar o máximo, né, como eu já disse, e deixar essa casa acolhedora. Com certeza. É um trabalho maravilhoso, né? E eu imagino que eu já ofereci homestay para alguns clientes, eu consegui convencer uma a comprar um projeto em 3D, que a gente usou no anúncio do apartamento. A gente não vendeu esse apartamento, porque o preço tinha muita oferta de imóveis similares e um prédio bem antigo aqui no Cambuí, em Campinas. Mas ela comprou e assim, ficou muito legal e realmente os leads aumentaram. A gente não vendeu, mas os leads fatalmente aumentaram. Assim, isso não tenho o que dizer. Você tem algum case de sucesso, assim, de uma casa que você despersonalizou, uma casa que estava aí na prateleira, né? Estava à venda há um tempo, e aí estava, de repente, muito carregada de informação, né? De coisas que repelem. Você fez o homestay, um personal organizer, enfim. E esse imóvel foi vendido? Tenho. Tem? Perfeitamente bem. O imóvel em Valinhos, inclusive. Ai, que legal. Pertinho de você. Ele estava para vender 2 anos e meio, já estava em imobiliária. Uau. E fazia 1 ano que não tinha uma visita no imóvel. O imóvel fica manjado também. Fica, né? Ele parece que é marcado, né? Porque as pessoas ficam vendo ele muito tempo no portal, aí uma pessoa que está buscando... Porque uma casa você não compra de hoje para amanhã. Às vezes você demora 1 ano ou mais. E a pessoa olha no portal e aquela casa está lá, aquela casa está lá. Então, automaticamente, quem está visitando aquele portal já desiste daquela. Passa rápido. Porque imagina que a casa tem algum problema. Sim, com certeza. Então, quando eu fui com uma corretora de imóveis, aí foi através dela que ela me chamou para fazer o homestay junto com ela e a parte da organização, que ela não era personal, mas ela é homestay também. Tá. E aí a gente fez toda a descaracterização, teve a visita com a cliente, conversamos. Essa cliente até eu tenho um case para falar, porque na hora que estava fazendo a parte da organização, ela começou, porque a gente tem, quando tem morador, eu fico 2 dias antes do homestay day, que a gente chama, que é o dia que você prepara o imóvel para ser filmado e fotografado para ir para o portal. Então, 2 dias antes eu entrei para fazer a organização e a descaracterização. Essa cliente, ela ficou um pouco... Teve um momento que ela ficou um pouco agitada. Até achando, né? Falando, parece que as coisas que eu tenho não são bonitas, não são legais. Acho que você estava desvalorizando, né, as coisas dela. Aí onde eu parei, respirei, falei, pai, eu acho que ele precisa conversar mais com essa... No dia da visita eu não estava, né? Aí eu perguntei para ela, chamei, conversei com ela. Aí foi a hora que eu fiz a pergunta, né? De 0 a 10. Achei o máximo. Essa pergunta eu sempre faço, inclusive para organização. De 0 a 10, quando você está disposta mesmo a fazer uma transformação. Porque a organização também é uma transformação, né? E aí eu perguntei para ela, de 0 a 10, quanto você quer realmente vender a sua casa, né? Aí ela pegou, parou, olhou assim, e eu falei assim, então, porque como você está precisando vender a sua casa? Aí ela me respondeu, não, 10. Eu falei, então vamos canalizar energia em cima dessa casa? Tudo que você tem é importante para você. Nós vamos guardar. Já tinha falado para ela do descarte, para ela tirar o que não era, que não ia usar. Mas tudo isso aqui são coisas suas, né? Que são importantes para você, tem sentimentos para você. O conceito é deixar a casa quanto mais clean, é melhor. Aí eu lá fui falando para ela, é importante você colocar a sua energia de que você está saindo dessa casa. E deixa a energia para que alguém está encontrando. Então, tudo que você fizer, o movimento aqui de tirar, já pensa colocando na sua outra casa, porque esses gatilhos são muito importantes. Sim. Aí ela fica mais leve, né? Fica muito mais leve e anda mesmo. Aí ela parou e falou assim, nossa, parece que a ficha caiu agora que eu estou vendendo a minha casa. Há 2 anos e meio que essa casa está para vender, eu nunca tinha pensado
exatamente dessa forma. Eu estou saindo dessa casa. A única coisa que ela falava, eu preciso vender essa casa. Mas ela não via, eu estou saindo. Falei, vender é uma coisa, estar se retirando da casa é outra. Parece que fica preso ali, né? Você tá Quer presa. e não quer. Você está presa a essa casa ainda. Liberta essa casa para que ela encontre um novo dono. Para que uma pessoa que está buscando entrar nela, ela acolha. Sim. Ela pegou e falou assim, meu Deus, agora eu vou vender minha casa. Eu falei, agora sim você vai vender a sua casa. E essa casa foi vendida em 3 meses. Ela teve 3 propostas. Olha. Ela não abaixou o preço, porque ela já estava abaixando o preço. Sim. Ela não abaixou o preço e ela pegou a melhor proposta das 3. Olha, então é um case de sucesso. Foi vendida em 45 dias, deu assim, com documento, bateu o martelo, vai ser vendido, foi aprovado e tal. E existem estatísticas, né, Adinalva, que mostram que o imóvel ele fica muito mais. Você potencializa mesmo a venda. Bem potencializa. Né? A gente dá assim, é um investimento, é um investimento. Porque às vezes a gente apresenta para o cliente, é muito caro, tarará, e ele não consegue enxergar o valor. Mas quando a gente mostra essas estatísticas, faz todo sentido. Sim. Você está fazendo um investimento que você vai recuperar quando você vender o imóvel. É uma coisa assim, muito clara para falar para o cliente. Porque muitas vezes a pessoa está pagando. Como é que chama aquele que você paga quando você. Financiamento? Não, gente, esqueci o nome. Que você paga quando você está morando no apartamento. Condomínio. Tá. Isso, condomínio. Você está pagando condomínio, você está pagando manutenção, você está pagando jardineiro, você está pagando piscineiro. De uma casa, coloca isso no lápis. Sim. Mês a mês, quanto que você gasta? Às vezes a casa demora até 1 ano. E todo mês você está tendo esse custo. Agora, pensa bem, se você fizer um investimento de fazer uma casa, deixar ela preparada para ser vendida, e as pessoas gostam muito, porque nós temos estatísticas de que muitas casas já estavam, como essa que eu acabei de falar, já estavam há anos no mercado, 1 ano, 2 anos, e foi vendida em 2, 3, no máximo 6 meses. O quanto que a pessoa economizou de todo esse custo que ela tem. Com certeza. Quando está com o morador, eu também está usufruindo. E quando a casa está vazia? O móvel fechado, está ali gerando custo, né? Está gerando custo. Realmente, é matemático o negócio, matemático, né? É matemática. E com os números não tem discussão. Não tem erro. É papum, aprovado, né? Com certeza. Ai, muito legal. E, bom, a gente falou já do seu case aí de sucesso, né? Falando da Didi, personal organizer, já descobri que ela é carinhosamente chamada de Didi. E uma frase que você tem, que a organização é um benefício que se sente. E você é coautora de um livro, né? O Pratique Organização Terapia. O quanto uma casa desorganizada, bagunçada, o quanto ela impacta na nossa saúde mental. Porque eu tenho dia que eu tenho 5 minutos, sabe? A minha casa ela não é tão organizada quanto eu gostaria, né? Um pouco por conta da minha rotina também. Mas me incomoda, sabe? Tá todo dia ali, eu preciso arrumar meu closet, eu preciso arrumar meu escritório, eu preciso arrumar o armário da cozinha. E parece que eu tô carregando um peso assim nas costas. E aí o dia que eu consigo fazer, eu me sinto tão bem. Parece realmente que eu tirei um peso das costas. Existe alguma comprovação de que realmente a bagunça, a desorganização, ela interfere na nossa vida? Sim. Estatística também, que a bagunça ela causa depressão, olha só, mal-estar, casamentos desfeitos. Uau! Eu tive um cliente que inclusive consta no meu livro que... Quero comprar seu livro, depois fala onde a gente acha. Tem ainda? Eu tô para fazer a 2ª edição já. Então quando fizer, avisa a gente que a gente divulga aqui também. Preciso fazer sim, porque as pessoas têm pedido e eu quero fazer a 2ª edição. Comprovado, eu tenho um cliente, uma parte do meu livro, que tem uma cliente que fala que se ela tivesse me conhecido antes, ela tem certeza absoluta que o casamento dela não teria sido desfeito. Uau! E já teve cliente que me falou, você salvou meu casamento. Através da organização. Porque a bagunça gera conflito mesmo. Porque geralmente um é mais organizado, o outro não. Tem gente que é acumuladora, né? Exato. Então, a depressão, teve pessoas que já me disseram, você me tirou da depressão depois que você passou pela minha casa. Que organizou, que agora eu tenho tudo no lugar, que eu não sou mais irritada, não tenho mais aquela tristeza que eu tinha de estar dentro de casa, que para mim era depressão. Ela falou, não, era minha casa, era falta de organizar. Então, as pessoas, elas não conseguem relacionar o estado físico mental com o espaço físico onde ela mora, onde ela convive.
Como que está a saúde? Inclusive, a gente fala sobre isso no livro. Como que está a saúde e a energia do ambiente daquela casa. Legal. O que Gente, você, incrível. eu faço sempre essa pergunta para cliente quando eu chego para fazer organização ou quando eu estou dando uma palestra, eu mostro uma foto de ambiente bagunçado e pergunto para a pessoa, o que você sente Nossa, é horrível, vendo né? essa foto? Aí as pessoas falam tristeza, angústia, parece que tem mau cheiro. Tem gente que consegue até sentir o cheiro. Às vezes nem tem. Nem tem A pessoa cheiro. A sente pessoa está o cheiro. sentindo. Nossa, é fruto da É imaginação. fruto da imaginação. Né? E Isso o que prova o que a incomoda. nossa mente faz, né? Exato. Aí eu mostro a mesma Gente. foto com o ambiente organizado, aí eu pergunto, e a sensação que vem agora? A pessoa fala tranquilidade, bem-estar, harmonia, alegria. E essa organização tem tudo a ver com a venda do imóvel, né? Tudo. Ela conversa com Sim. o homestage, né? Porque Sim, você, total. muitas vezes, precisa também organizar o ambiente para que o comprador também sinta essa boa energia. Sim. Porque eu tenho alguns clientes que comentam da energia da casa. Nossa, eu senti uma coisa estranha, a energia da casa não tá legal. E realmente, tem pessoas que são mais sensíveis, né? E eu nem questiono, porque eu, às vezes, sinto também, e eu sei que isso é muito real. Né? E é outra coisa, um ambiente leve, né? É o cheiro mesmo, se sente quando a coisa tá leve, a energia tá bacana. Exato, né? pode ter certeza absoluta. Se esse imóvel for organizado, ele não vai ter essa energia, não vai ter. Porque a energia flui. Quando tem coisa muito parada, muita coisa empacada, a energia ela trava. Então não existe. Energia que trava, ela traz a sensação de um ambiente carregado. Sim. Sabe aquela coisa que a pessoa fala assim, nossa, parece que esse ambiente está carregado. É muita coisa parada no espaço. Sim. Então tem que circular, as coisas têm que ter movimento. É engraçado, né? Porque toda vez que eu arrumo, eu me deparo com uma roupa que eu não consigo desapegar. Aí eu tenho uma pasta de desenhos dos meus filhos, aí, hoje eu jogo fora alguns, tiro uma foto, e algumas coisas vão ficando e a gente tem dificuldade de desapegar mesmo, né? Só que aí eu tenho tentado pensar, meu Deus, né? Eu vou usar isso aqui, às vezes tem tanta gente precisando também de uma roupa que eu comprei, nunca usei, e tá lá naquele saco bag, aquele que você... Space bag. Eu tenho um monte que, olha, eu tô no exercício, porque cada vez que eu arrumo eu consigo desapegar. O meu marido tem mais dificuldade que eu de desapegar. Ele guarda mais objetos, tanto que ontem meu filho tinha uma atividade escolar que era para usar um objeto antigo de família. Eu não tinha esse objeto. O meu marido tinha uma filmadora, tá até descolando o negócio, caindo adesivo, assim, ó, sujando de tão velha. E, enfim, cada um tem o seu trabalhar aí para desapegar, né? Sim. E você comentou, a gente conversou anteriormente um pouquinho, você comentou que os seus maiores clientes são dessa parte de organização. Sim. Né? Qual é o perfil desse cliente? Existe uma classe social? Ele é um trabalho assim acessível? Como é que é? Eu falo que a organização, ele não é um trabalho assim, extremamente barato, assim, totalmente acessível. Tá. Porém, eu falo que a pessoa que vê o valor, a necessidade na organização, não tem preço. Não tem preço. Que eu sempre pergunto para a pessoa, por exemplo, uma mudança. Aí, às vezes, a pessoa me contrata para fazer organização de mudança, que eu sou mais a parte da mudança do que do morador. Tá. Faço os dois, mas a minha especialidade mais é mudança, e o que eu amo também é mudança. Aí eu pergunto para a pessoa, quanto vale o seu imóvel? Você não precisa me dizer, você sabe quanto vale o seu imóvel. Quando eu passo o orçamento, que a pessoa fala, nossa, mas eu já gastei com isso, com isso, com isso. Eu falo, então, no momento de você realmente ter a plenitude de chegar na sua casa e morar nela, você vai falar que você não tem dinheiro para investir? Aí eu falo, quanto custa o seu imóvel? Você sabe quanto custa. Quantos por cento desse valor que eu estou te passando é em relação ao seu imóvel? E dentro dessa porcentagem está o seu bem-estar, a sua praticidade. Uma ótima vendedora aqui, hein? Olha lá, vai aprendendo. A sua alegria de abrir a sua casa, porque as pessoas vêm conhecer a sua casa. Sim. E não importa as pessoas, é para você. Pensa aonde eu falo, a organização, o benefício que se sente. Pensa o benefício de você abrir um armário e tá tudo ali. Pensa quanto tempo você leva para se arrumar. Sim. Não, e mudança é uma coisa muito desgastante, né? Eu imagino que você, o cliente te contrata e ele chega na casa, tá tudo pronto? Tudo. Ai, tudo. que delícia. Então, você perguntou, qual cliente? O perfil de cliente que eu tenho é classe A, porque foi onde eu desenvolvi a minha trajetória para atender esse perfil de pessoa. Mas a organização, ela está para toda
as pessoas, para todas as idades, para todas as classes. Uhum. Porque não importa se você tem um cômodo, se a sua casa tem 1, 2 ambientes, a casa tem 10, tem 15, tem 20. Você que vai estar morando ali. Uhum. É você que precisa do seu bem-estar, você que precisa das suas coisas Sim. em ordem. Então, eu falo, a organização, a hora que a pessoa vê o valor, o que isso vai transformar na vida dela, o que isso vai significar para ela, Uhum. ela paga porque a qualidade de vida dela está muito mais... prioridade é muito mais a qualidade de vida do que a preocupação com o que ela vai gastar. Eu falo que organizar não é gastar, é investir. Não é gastar. É investir. A qualidade de vida, bem-estar, tudo isso que a gente já falou. E é muito bacana, porque nesse nicho aí da mudança, né? Você lida com a mudança. transformação. Isso. Né? Mudar de imóvel é muito gostoso. Geralmente as famílias estão fechando um ciclo, abrindo outro. Eu amo organização. Fazendo um upgrade, né? É muito legal. Que incrível. Eu amo a mudança. Por quê? Fazer parte disso é muito bacana, né? Você perguntou, o cliente vai lá e ela entrega na sua mão. Eu já tive cliente. Eu tinha um projeto que eu faço pré e pós-mudança. Tá. Então, tem pessoas que me contratam para administrar a mudança dela. Olha. Então, o que eu faço? Eu faço desde a hora de contratar a transportadora, que eu tenho parceria com a transportadora, a pessoa não precisa se preocupar. E eu vou, 10 dias antes, eu vou passando um relatório para o cliente, o que ele tem que fazer. Tá. Olha que legal. Pet, se ele tem pet, ele tem para deixar um lugar onde o pet, porque o pet se estressa. Bacana. Eu vou falando para ele se tem alguma coisa que ele precisa mudar de endereço, se tem alguma correspondência que ele precisa avisar alguém que ele administração da mudança. É uma assessoria completa que você faz. Completa. E aí a mala dos 3 primeiros dias, eu falo o que ela é importante ter na mala dos 3 primeiros dias, alimentação, e até brinquedo da criança, se tem criança, que brinquedo que a criança está naquele momento brincando mais, não é para ir em caixa, é para ir numa mala, no carro. Então, uniforme, tudo. Não, o tanto de estresse e preocupação que você elimina com o seu trabalho. Eu falo pro cliente, a sua casa é problema meu, deixa comigo. Perfeito. E aí, no dia que a transportadora vai fazer a mudança, eu estou lá junto, identificando eu vou na casa nova, identifico todos os ambientes, e eu fico lá junto com a transportadora na hora que ela está fazendo embalando, tomando cuidado que eles estão colocando tudo certinho, identificando as caixas para chegar na casa, não ficar aquela loucura. Bagunça, né? Bagunça. Teve cliente, pra você ter uma ideia, que a transportadora chegou, ela pegou a mala, viajou para Bahia, me deu a chave das 2 casas. Ela viajou. Quando ela voltou, ela ficou 15 dias, que era uma casa muito grande, eu não tinha equipe, hoje eu trabalho com equipes. Tá. Hoje, no máximo, 7, 8 dias eu entrego uma casa. Olha. Eu já fiz casas de 1.200 metros quadrados, sozinha. Organizar sozinha. Nossa. Hoje até me arrepia. Chegar uma carreta. Inclusive nos Estados Unidos foi isso que eu fiz. Chegou a carreta na frente da casa, eu falei, meu Deus, eu sou louca. Entreguei a casa. E aí, o que acontece? A cliente viajou, eu treinei funcionário, eu contratei funcionário, porque ela morava num apartamento de 100 e poucos metros quadrados, mudou para uma casa de 800 metros quadrados, mais ou menos. Precisava de mais funcionário. E aí eu tenho também esse trabalho de treinamento para funcionário, eu tenho parceria com agências de empregadas domésticas, onde eu busco essa mão de obra, eu capacito para atender aquela família. Então a gente fez toda a organização, eu treinei funcionários, inclusive eu liguei para cliente e perguntei quando você volta, que hora você volta, o que você costuma comer quando você volta, o quê? De novo, um lanchinho. Eu fui na padaria, comprei tudo, deixei a mesa posta. Que chique, então, gente. Quando chegou para casa nova, não tinha nenhuma caixa, não tinha nada fora do lugar. E até a comida esperando. E a comida esperando. De novo, vou levar você lá em casa um pouquinho, tá? A gente vai conversar depois. Então, pensa o transtorno que é uma mudança e a pessoa fica tranquila. Não, realmente. Eu vou com muito prazer, viu? Não tem preço, oba. A gente vai conversar mesmo, sério. Mas não tem preço, realmente. Eu falo assim que... Porque você elimina, né? Você se antecipa, você elimina uma série de coisas que ficam, que atravancam mesmo, né? E tem um processo, tem uma metodologia que as pessoas não precisam saber. E não precisam fazer. Elas só precisam saber que existe profissional para isso, que vai fazer para elas. Porque é muito tempo que você leva, você desgasta para fazer uma mudança, para colocar tudo em ordem, para ver as categorias. É tudo muito pensado, não é simplesmente tira da caixa e põe ali.
É tudo muito E pensado. você tem expertise, né? Então, provavelmente, se o cliente fosse fazer, o que você leva 8 dias, ele provavelmente ia levar um mês. Porque tem gente que a tem vida toda caixa de mudança até hoje. É a vida toda. verdade. Os clientes relatam muito isso para mim. Ah, eu tenho caixa que eu não desmontei ainda. Sim, eu vejo a facilidade, por exemplo, tem cliente, eu chego nas casas, tem sala de jantar, tem a cozinha, aí eu já converso com o cliente quais são os aparelhos que você usa na cozinha, o que você vai usar na sala de jantar, eu já deixo próximo ali. Tem coisa que a Tá. gente tira do lugar, depois remove para um outro. Por quê? Nossa, colocamos isso aqui, 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 mas depois de tudo montado, a gente vê que a logística não está legal, vamos passar tudo para lá. Olha só. Aí volta para lá, porque tudo pensando no dia a Muito dia do detalhe. cliente. É tudo muito Fantástico. pensado, é tudo muito pensado, é tudo, todos os ambientes que você vai colocar, você coloca tudo que é categoria, o que conversa com o quê. Não é simplesmente tirar Não, da caixa e guardar no não, automático, né? não. Sem olhar o que você está É tudo fazendo. muito pensado. Ai, muito Para bacana. atender o dia a dia do cliente, para que para ele tenha menos, perde muito menos tempo, não fica colocando tanta escada para pegar coisa que usa todo dia. Com que frequência você usa isso? Com que frequência Olha você usa só. isso? E Eu são uso muitos muita frequência. objetos, né? Então, parabéns. E hoje Realmente. eu tenho desculpa, te cortei, Imagina. mas é para fechar. Eu tenho um trabalho que chama Marcenaria Inteligente. Tem um serviço que eu também presto, que é a parte, inclusive até para as pessoas, os corretores que estão aí construindo casas, né, as Que incorporadoras legal. que assistem a gente. E uma casa que está sendo construída, conversar com um personal organizer, procura um personal organizer, porque ele tem um olhar diferente. Eu já consegui mudar projetos de casa 25%, 30% do que era, Olha. para otimizar os espaços. Então a gente tem esse trabalho E facilitar a vida do cliente, né? muito, muito. Se você otimiza espaço, você facilita Total, o dia a dia, total. né? Você ganha espaço. Você olhar o acervo do cliente. Então, o que é a marcenaria inteligente? Não é você ir lá e colocar uma prateleira. Hoje, por exemplo, eu vou organizar a sua casa. Se eu sinto que tem um espaço desse tamanho entre que é o normal, entre uma prateleira e outra, e eu pensei que eu posso colocar uma prateleira 50% e eu vou otimizar aquele espaço, eu chamo o marceneiro, ele vai lá e faz. Eu já tenho uma parceria com o marceneiro. Olha que vai bacana. direto na casa no dia. E os clientes te ouvem. Super. A gente vive Acatam. colocando prateleira Que legal. dentro dos armários para poder otimizar o espaço para caber o acervo do cliente. Que bacana. E quando a gente faz a marcenaria inteligente, que ela é na hora que está construindo o imóvel, na hora que vai planejar os armários. Sim. Aí a gente tem o trabalho de ficar na casa do cliente fazendo o levantamento do acervo que ele tem. Tudo que tem dentro da sua casa tem 3 tamanhos, 3 alturas. Tudo, olha só, tudo tem 3 alturas. Então você vai medir, você vai ver o que é, onde vai ficar aquilo, e aí você vai conversando com o arquiteto e conversando com a pessoa que vai produzir o móvel, com o olhar do personal organizer, o que ele vai otimizar o espaço. Já pensando na funcionalidade. É maravilhoso esse trabalho. Não, apaixonante, acho o máximo. Vou oferecer para os meus clientes, por hein? favor. E você tem uma carreira internacional, né? Você já atuou fora do Brasil. Como é que é a aceitação desse serviço lá fora? E comparando aqui no Brasil, porque aqui você tem bastante trabalho, né? Mas como eu falei no começo, principalmente homestaging, não tem assim ainda uma aceitação. Acho que tem um trabalho aí, né? De agregar valor, da pessoa entender realmente o valor desse serviço, que ele tem valor. Lá fora é mais fácil? Super. É o homestaging principalmente. Quer dizer, as duas coisas. Tanto as duas coisas. Quanto o homestaging. O homestaging já está há 50 anos, né? Lá fora. E as pessoas realmente, elas olham para casa e chamam o homestaging porque elas têm certeza absoluta que aquele imóvel será vendido através do homestaging. E quem te chama mais lá fora? O corretor ou o proprietário? Não, mas lá eu faço a organização. Sou a personal organizer. Lá fora. Eu não atuo como homestaging lá fora. E a minha cliente, que tem uma cliente que eu tenho lá nos Estados Unidos, quando eu falei para ela, porque eu conheci o homestaging na pandemia. Foi que eu fui apresentada a homestaging. E aí, quando eu conversei, a gente conversando na pandemia, como é que você está? Como é que está a família? Como é que estão as coisas por aí? Porque sabe que o meu trabalho era dentro das residências, meu marido também, onde fechou tudo. E ela ligou preocupada com a gente. Aí eu conversei com ela, falei, nossa, estou estudando homestaging. Ela falou, nossa, que maravilha. Falou, lembra a casa da Califórnia? Porque ela mudou daqui do Brasil para os Estados Unidos, ela foi primeiro para a Califórnia. E eu fiz a mudança dela. Eu fiz a pré-mudança aqui. Que legal. Aí depois eu fiz a mudança para Califórnia. Fui lá, recebi a mudança na Califórnia e organizei.
E aí ela mudou, depois de 3 anos na Califórnia, ela mudou para Miami, eu fui de novo, fiz a mudança para Miami. Aí ela falou, lembra a casa da Califórnia? Eu falei, lembra. Ela falou, ficou 1 ano e pouco sem vender. E até que o corretor chegou em mim e falou assim, vamos fazer o homestay na sua casa, porque essa casa tem que ser vendida. Ele falou, Didi, um mês e meio depois do homestay a casa foi vendida. Olha que fantástico. Então, mais um case, mais um né? case. E lá funciona mesmo. Ela falou, não existe. E principalmente porque lá, a maioria das casas, você não leva os móveis. A não ser que a pessoa está construindo uma casa nova e ela vai mobiliar. Mas se ela está comprando uma casa que já teve um morador, a maioria das casas, os móveis ficam todos. Ela leva uma coisa ou outra de móvel. Uma coisa ou outra. É. E aí é mais fácil ainda de fazer o homestay, né? Mas Muito no caso legal. dela, ela mudou tudo, porque era uma casa colonial, era uma casa que tinha umas madeiras escuras, os móveis escuros. Ela me mandou as fotos, você não vai acreditar, é outra casa. Olha ela mandou só. todas as fotos, eu falei, meu Deus, que transformação. Quase não reconheceu. Não, que mudou bacana. tudo, ficou muito clean, realmente com uma casa muito clara, e aí vendeu em 1 mês e meio. Tem algum cliente que depois desse processo de transformação Não quer desiste vender. de vender a casa? Existe. Eu falo isso porque quando a gente faz, eu só trabalho com foto e vídeo profissional dos imóveis que eu vendo lá na Remax. E eu já tive clientes que, quando eu mandei o link da casa dele, ó, tá no ar o anúncio da sua casa. Nossa, como minha casa é linda, eu não quero vender mais. Isso porque, assim, é só uma foto e um vídeo, que a gente também despersonaliza na hora da foto e do vídeo. A gente vai com o fotógrafo, a gente tira tudo, imã de geladeira, porta-retrato, a gente organiza o ambiente para foto, pelo menos, né? Naquele momento. Principalmente. E já aconteceu isso com você? Já Que aconteceu barato. do cliente olhar a casa e falar, não quero vender mais. Não quero mais. E curtir mesmo aquela casa. Ele pode até vender depois. Ressignificou, né? Sim. O que precisava. E não, assim, não gosto mais dessa casa, não gosto mais daqui. Aí, a hora que fez a organização, e a hora que não foi uma organização profunda, né? Que é aquilo que eu falei. É uma organização para a pessoa olhar o armário e não sair correndo, desesperada. E a hora que trocou, pintou, não sei o quê, colocou. Aí a pessoa, não, eu quero curtir essa casa agora, tão gostosa, quero ficar. Aí a pessoa acaba ficando mais um período, às vezes até desiste da venda. Olha só, que loucura, né? Mas acontece é muito louco, mesmo. né? É muito louca. Não, porque às vezes, que nem eu falo assim, eu venho reformando a minha casa a passos lentos, né? E eu tenho sonhos ali também. Eu imagino que se hoje alguém chega lá e faz tudo que eu tô sonhando, dificilmente eu vou querer vender ela. Pô, peraí, agora finalmente eu tenho isso aqui. Meu sonho. Eu tenho a mobília, eu tenho tal coisa, muito legal, né? E você falou que você conheceu o Homestaging na pandemia, é recente, né? Mas você já trabalhava como personal organizer. Sim, há 15 anos. Como é que surgiu isso na sua vida? Foi uma paixão? Como é que veio isso? O personal organizer? Como é que você começou com esse trabalho? Eu trabalhei, né, na área corporativa durante 25 anos e numa das pós que eu fiz, eu conheci a Simone. E a Simone trabalhava com uma família de artistas em Campinas. Ai, que legal. E aí eu saí depois de 4 anos, a gente fez pós-graduação juntas. Depois de 5 anos, eu me desliguei da empresa e ela sabia que eu estava em busca, né, de uma nova colocação. E ela me ligou, falou, olha, eles estão precisando de uma pessoa aqui para administrar a agenda pessoal da família. E acho que é o seu perfil, eu tenho certeza que você vai se dar super bem. E eu indiquei você. Então, mas vai passar por um processo de entrevista, porque uma outra pessoa daqui da empresa indicou uma outra conhecida também. E era um cargo que tinha que ser indicado, porque ia estar muito próximo à família. E assim não podia. Então tem que saber quem era, quem está. Aí ela falou para mim, eu fui trabalhar com essa família e eu ia muito na casa. Porque eu tinha que bater a agenda, então eu não ficava só no escritório, que eu tinha que falar com um, esperar o outro chegar, falar com o outro, esperar o outro. Então, às vezes, eu passava o dia todo na casa. E por passar o dia todo na casa, eu percebia o movimento dos funcionários. Eu via que faltava alguma coisa para atender uma família de alto padrão. E um belo dia, conversando com a dona da casa, uma funcionária entrou assim, sem pedir licença, falando que a outra funcionária tinha brigado, que não sei o quê, que ia embora. E muitas vezes a gente ouvia grito falando alto. Nossa, a gente até parava e ficava assim, né? Qual é o próximo ato agora, né? Vai ser uma pancadaria? Meu Deus, que horror. Mas assim, claro que exemplo, mas era coisa que incomodava mesmo, sim, né? Achava assim que poderia melhorar aquele relacionamento, o ambiente. E aí eu busquei uma pessoa no mercado para dar treinamento para os funcionários. Essa pessoa fez um treinamento individual, fez um treinamento de relacionamento interpessoal, e eu fiz o treinamento junto e me apaixonei. Eu trabalho fiz gestão de pessoas, fiz relações públicas, eu gosto de trabalhar com gente. Com certeza. Eu gosto de trabalhar com gente. E eu me apaixonei por aquilo.
E aí eu falei assim, gente, eu preciso fazer isso. Eu acho que não é só essa família que precisa melhorar o comportamento e o atendimento dos funcionários dentro da residência. Aí eu fiquei com eles um ano, mais ou menos, e eu saí e fui fazer cursos. Eu fui aprender... específicos dessa área. Total. Camareira, rotinas domésticas, lavanderia, serviço de copo, como colocar mesa. Tudo você foi fazer que eu cursos, fui aprender, né? fui aprender. Isso é muito bacana, isso é um diferencial, né? Nossa, muito. E aí eu comecei a vender esse curso para treinar funcionários. Lembra que eu falei que eu já que minha família, meu nicho geralmente é classe A, porque eu foquei que eu queria treinar funcionários, famílias de alto padrão. Então você já tinha esse foco, Já famílias de alto padrão. Aí eu fui me desenvolver. É muito importante nichar, né? Sim. A gente na imobiliária a gente também tem essa questão de você ser especialista num determinado tipo de imóvel. Exato. Isso passa até uma segurança para o teu cliente. Exato. Né? E aí tem toda uma trajetória, que então, durante 5 anos eu só treinei funcionários, eu fui a Brasília, treinei para ser governantas, São Paulo, Morumbi, assim, Minas, viajei Brasil, vários estados e cidades, para fazer, só treinando empregados domésticos. E depois de 5 anos fazendo isso, que eu cheguei na organização. Então, eu treinava só a administração da casa. Não abria uma porta de armário. E aí, com o tempo, eu gosto de estudar, eu gosto de ir a fundo, tudo que eu tô... Você foi de tempo em tempo eu fico, o que mais eu poderia aprender para atender meu cliente? Legal, olha lá. Aí eu cheguei na organização. Aí, então, eu estou há 15 anos no mercado e 10 como organizadora. Hoje, o meu carro-chefe é a organização. Não, com certeza, essa sede que você tem por conhecimento já te faz uma profissional diferenciada. Porque o profissional que está ali engessado, que fez um curso há 10, 15 anos atrás e não se atualizar, ele vai ficando, né? Sim. Os outros vão se destacando. Além dessas habilidades aí técnicas, desses cursos que você fez, o que tem de você, da sua pessoa, que você acha que te faz diferente nesse mercado? Olha, o que tem de mim é gostar de transformar as pessoas. O que tem de mim é empatia. Eu me coloco muito no lugar do outro, eu me preocupo muito com o outro, eu faço além do combinado. Eu não quero entregar só a excelência, eu quero entregar o extraordinário. Ah, perfeito! Anota aí, gente, post-it, hein? Extraordinário, é isso, é você... O cliente é muito engraçado, né? Curioso, na verdade. O cliente ele já sabe o que ele vai receber. E aí, quando você entrega algo mais, é fantástico. Você tem uma ideia? Eu vou contar um case rapidinho, não sei se nosso tempo deve estar estourando. Eu fiz uma organização com uma cliente recentemente agora no Gramado e eu percebi que a casa estava precisando de um cuidado a mais, não só da organização. Tá. Ela estava assim, realmente, a funcionária dela estava sobrecarregada, mas então, eu assim, cortina suja, tapete, estofado, sujeira na casa, assim, na parede, interruptor, maçaneta, sabe aquela coisa assim que tá precisando de um cuidado? Aí eu conversei com a cliente e falei, olha, eu já entreguei a organização, mas tem algo que eu acho que pode melhorar mais, que é a limpeza mesmo, é o cuidado com a sua casa. Limpeza pesada. Pesada. Né? Aí ela falou, Didi, nossa, é verdade, mas é tão corrido. Eu falei, olha, faz o seguinte, tá chegando o feriado aí, vai viajar e deixa a sua casa comigo. Em 4 dias, eu contratei 2 diaristas para ficar trabalhando 3 dias. Ela já tinha 2 funcionárias, coloquei mais 2. Eu contratei empresa para tirar as cortinas, contratei empresa para limpar, lavar os sofás, higienizar os sofás, os tapetes e também um marceneiro para mudar algumas coisas lá de um móvel que eu precisava, que eu achei que estava muito apertado e eu estava para colocar um varão no outro canto. Que legal. E ela viajou em 4 dias. Você já pode montar uma série aí no Netflix, hein? Eu fiz uma revolução dentro da casa dela. E a hora que ela voltou, a casa era outra. Sofá lavado, cortina lavada, tapete lavado. Não, imagina a sensação, né? E você vai ser sempre lembrada, com certeza. Então, é o que eu falo. Eu faço além do combinado. A organização já estava excelente. Mas eu queria entregar o extraordinário, que era ter aquela casa limpa, aqueles móveis limpos, aquelas cortinas limpas. Então, a Dinalva é isso, ela tem esse olhar de cuidar. Eu cuido muito. Maravilhosa. Eu não consigo imaginar uma Didi mais maravilhosa que é você. Mas eu estou muito curiosa para saber como é que você se vê daqui a 5 anos.
Então, né? Daqui a 5 anos, meu olho até brilha, né? Eu espero que você me ajude a vender muitas casas, Eu tá? também, eu quero vender muita casa, mas eu tenho um novo projeto. Como Gente, essa eu mulher não gosto para. de estudar, eu me vejo daqui a 5 anos, o meu trabalho deixando de transformar vidas dentro dos lares e ganhando os palcos. E como palestrante, estou me preparando, estou numa nova fase, que eu estou levando essa transformação para as pessoas, onde eu conto a minha trajetória, que não foi fácil. Muitas pessoas me abriram portas, mas muitas também me fecharam portas com preconceito, com racismo. Sim. Então, eu passei por cima de tudo isso. Eu sou uma pessoa que eu sou reconhecida. Nós acabamos de ter nosso encontro internacional de organizadores, que é o maior da América Latina. Que E bacana. eu impactei Eu vi a foto várias no seu pessoas, Instagram. viu, lá no meu Instagram, e eu impactei várias pessoas através da minha trajetória. E é onde, então, eu já estou buscando entrar na indústria do conhecimento, onde eu levo toda a minha trajetória de superação. Já tem um nome, mas ainda vou. O nome Surpresa! ainda é surpresa, mas é onde eu encontrei o meu propósito de vida. Ai, Então, que eu não incrível. quero. Eu sei que o meu propósito de vida é fazer transformações. Eu faço essas transformações nos lares. Então, hoje eu Sim. quero transformar, impactar, alcançar mais pessoas. Com certeza, se você está impactando a vida do seu cliente, o profissional do seu nicho, ele vai te enxergar e ele vai querer saber o que você faz. Então, você vai impactar também a vida desse profissional. Sim. E é uma delícia te ouvir, eu tenho certeza que você vai ter muito sucesso como palestrante. É muito gostoso te ouvir, nossa, ficaria horas aqui te ouvindo. E parabéns pela sua trajetória, parabéns pelo seu sucesso. A gente percebe que você é realmente diferenciada, especial. E, mais uma vez, obrigada por estar aqui. Imagina. E a pergunta que eu sempre faço aqui no final do podcast, a sua casa, qual é o sentimento que você tem dentro dela? É um sentimento de paz, de alegria, de gratidão. De gratidão, porque todos nós temos que sermos gratos à nossa casa, né? Porque é o maior bem que o ser humano consegue conquistar. Então, eu acho que as pessoas elas têm que olhar para a casa delas sempre com gratidão e sempre sabendo que aquilo é acolhedor. Então, tem que ter esse sentimento de ser acolhido e de amar a sua casa. Eu falo para os clientes, quando eu chego na sua casa, quando eu chego aqui para fazer organização, eu encontro uma casa. E quando eu saio, eu deixo um lar. A casa é estrutura, a casa é móvel, a casa é alvenaria, o lar é harmonia, é amor, é praticidade, é encantamento. Então, a minha mensagem aqui é que sintam as suas casas, amem as suas casas e tenham gratidão por elas. Sim, porque casa é sentimento. Obrigada, Didi. Imagina, eu que agradeço. Obrigada do mimo. Imagina. Tchau, pessoal. Até a próxima. E aí?